Bom, galera, professor você aqui com vocês para a gente dar início aí à nossa aula hoje das 13 colônias, né? Então, o que é isso? É o processo de independência norte-americano. Como se deu esse processo de independência? 13 colônias, né? É aqui a questão das 13 primeiras colônias fundadas no Novo Mundo pelos ingleses. Então, todas no litoral, a marcha para o oeste, a conquista do oeste, a conquista do México, todas aquelas outras outros estados que vão ser anexados, isso é um período posterior. Aqui é o período em que esses 13 estados se unem em prol da independência dos Estados Unidos, tá certo? Então, é a independência dos norte-americanos. A gente tem que apagar um pouco da memória essa história de eles são americanos. Não, todos nós somos americanos. Todos aqueles que nasceram no continente América são americanos. Norte-americanos, centro-americanos, sul-americanos, anglo-americano ou latino-americanos, mas todos somos americanos. Então, nós vamos falar da independência norte-americana. Então, os ideais que movem a independência norte-americana é os ideais do iluminismo, tá? Isso aí, não só norte-americana, também a Revolução Francesa, que a gente vai ver no próximo bimestre, mas também as independências das colônias, das outras colônias, tudo vai partir da ideia do iluminismo. Qual é a ideia do iluminismo? A ideia do pensamento racional, né? Aquela questão da separação do religioso do político, Estado e Igreja, cada um cuidando do seu. Óbvio que muitos setores não vão querer essas ideias, principalmente as monarquias, né? Porque eles pregam mais participação popular, vai ter a ascensão da burguesia, então os nobres, os reis, eles são meio contra essas ideias iluministas também. América. Colonos cada vez mais insatisfeitos com o governo inglês. Qual era essa insatisfação? A colônia americana, norte-americana, ela vivia sem ajuda da coroa. Então tudo que eles produziam, tudo que eles vendiam, tudo que eles negociavam era esforço próprio. Não havia essa interferência da colônia, da metrópole. Pelo contrário, a metrópole vinha mas no sentido de cobrar impostos e algumas explorações. Então, muitas dessas colônias, muitos desses depois se tornaram estados, estavam insatisfeitos com isso. Tá? Porém, pertenciam à Grã-Bretanha e eram obrigados a obedecer à lei. Então começa aí o descontentamento. Sou obrigado a obedecer leis, sou obrigado a pagar impostos, mas e a contrapartida? O que eu ganho em troca? Aí, 1960, vai impor aí as leis de navegação, famoso ato de navegação. Lembra lá? Oliver Cromwell. Então, o que diz os atos de navegação? Que nenhum navio que não seja inglês pode ancorar nas colônias inglesas ou na Inglaterra. Aí já começa um probleminha. Primeiro probleminha, os norte-americanos, as colônias norte-americanas negociavam muito com Holanda, com França, até mesmo com a própria Espanha, Portugal. Havia o comércio feito com as Antilhas Britânicas, que é o que eles chamam de comércio triangular. Norte-americano negociava com as Antilhas, que negociava com a Inglaterra, que negociava com o norte-americano, então ficava fazendo esse Inglaterra, norte-americano, Antilha, Inglaterra, então entre eles três, isso que eles chamam de comércio triangular. E aí, com essa proibição, até os próprios navios ou comerciantes norte-americanos que faziam esse comércio vão ser obrigados a parar. Vão ser obrigados a pagar, digamos assim, os fretes para os navios ingleses. O custo vai ficar caro. A venda, as negociações com os outros países não vai existir, então vai ser um probleminha. E aí vai ter a questão da guerra franco-indígena, porque aqui algumas dessas áreas vão ser
colonizadas por outros países, Holanda, França, a Irlanda, eles vão ter colônias dentro da parte norte da América. E essa luta entre franceses e indígenas acabam fazendo com que os ingleses intervenham. E quando a Inglaterra entra, vai ter um custo muito alto, porque vai vir soldados da Inglaterra, tem o custo dos navios, custo de armas, custo de manutenção das tropas aqui, vai fazer com que ela se endivide. De onde ela vai procurar dinheiro para salvar isso daí? Impostos. E aí eles vão começar a criar impostos em cima dos colonos norte-americanos. E os colonos não vão aceitar. Por quê? Quem criava essas leis era o parlamento inglês. Porém, os norte-americanos tinham o seu próprio parlamento. Lembram quando nós vimos a questão dos peregrinos do Mayflower? Então, são os primeiros colonos dentro do próprio Mayflower. Eles já fazem ali o primeiro ajuste político. Como seria o governo? Então, o governo das 13 colônias era feito através de assembleia, como se fosse um parlamento ali da colônia que se juntava e decidiu. Então, impostos, leis, eram tudo criados já por eles. Então, quando o rei vem com esses impostos, os colonos não vão aceitar. O primeiro é a lei do selo. Quem vai fazer a lei do selo? Tudo que fosse publicado, impresso na colônia, tinha que se pagar para a metrópole. Um jornal, jogo de cartas, licenças, documentos, qualquer coisa que fizesse, qualquer coisa escrita, impressa na colônia, imposto pago aos ingleses. E aí vai começar o primeiro descontentamento. Eles diziam, olha, tal reivindicação, ela vai ser impressa, vai ser colocada nos protestos como não aos impostos sem representação. Por que sem representação? Porque justamente foram feitos pelos legisladores ingleses. E eles diziam que tudo que era feito, criado dentro da colônia, tinha que ser aprovado pelos legisladores americanos da colônia. Então, vai ter vários protestos até que a lei do selo vai cair. Eles vão boicotar, não vão pagar. Quando eles começam a não pagar, vai ter um problema, porque os comerciantes britânicos começam a perder dinheiro, e aí o governo inglês tem que intervir de novo. Então, cai a lei do selo, mas eles vão impor outras leis. Tá? Então, são os atos de Townshend, cria um imposto sobre diversos produtos de uso diário. Ah, não vai ter a lei do selo? Beleza. Mais impostos. E o que mais vai refletir vai ser o criado em cima do chá, porque eles eram colonos, eles eram descendentes britânicos, eles tinham ainda as tradições britânicas. Então, a questão do chá, o famoso chá das 5, então o costume de se tomar chá de manhã, de tarde. E aí, mais uma vez, impostos sem representação, criados por um parlamento que não era o parlamento da colônia. Mais uma vez, protestos. Multidão zombavam, faziam como se fosse, hoje chamaríamos de charges e coisa, zombando desses impostos criados pelos britânicos na colônia norte-americana. Então, num desses protestos, vai acontecer algo que eles chamam de um massacre de Boston. Pessoas estão protestando, tá? Aí tá aqui, ó, zombava, arremessava gravetos e bolas de neve, e aí o exército atira contra os manifestantes desarmados. Então já não estava boa a situação, já tinha descontentamento com relação aos impostos, aí vem mais essa. Soldados matam 5 colonos desarmados que estavam protestando contra os impostos. E aí vai aumentar a tensão. Aí já começa digamos assim, o primeiro passo para se caminhar para a Revolução Norte-Americana contra os ingleses. Aqui uma representação de como teria sido esse massacre.
Então, temendo novas revoltas na colônia, o parlamento repeliu os atos Townshend, porém com uma exceção, o imposto sobre o chá. Então, ele tira os outros impostos, mas continua sobre o chá. Por quê? Produto mais vendido, o produto mais consumido. Mais uma vez, vem os protestos. Aí, em 1773, um grupo de colonos se disfarçam de indígenas, entram no porto, entram nos navios britânicos e jogam centenas de fardos de chá no mar. Aí os britânicos ficam furiosos e consideram que os norte-americanos chamavam de festa do chá como um ato criminoso. E aí vão mais uma vez impor leis e mais uma vez vão entrar aí agora já com um processo armado, já começa o início dessa revolução. Para punir os colonos pelo ocorrido, o parlamento inglês aprovou uma série de leis que os colonos chamavam de leis intoleráveis, ou seja, não adiantava. Cada vez que o Congresso britânico aprovava uma lei, os colonos norte-americanos protestavam contra e não seguiam. Tá? Outra lei colocada foi o fim do autogoverno dos colonos, como se uma lei inglesa criada lá na Europa fosse barrar o que eles já tinham construído em mais de 200 anos de povoamento aqui na América. Então, mais uma lei criada sem efeito e que vai cada vez mais só aumentar o descontentamento dos colonos com relação à coroa britânica. Os líderes da colônia, incomodados com a seriedade das leis intoleráveis, reuniram-se para discutir um plano de ação. Esse é o chamado Primeiro Congresso Continental. Representante das 13 colônias, exigindo que o parlamento repelisse as leis intoleráveis e dando início a um boicote de bens britânicos, ou seja, vamos parar de comprar. O governo britânico se recusa a reconhecer o primeiro congresso, ou seja, nada que era feito mais pelos representantes da colônia era aceito pela coroa britânica. Então, eles já não se entendiam mais. E aí veio o rompimento de vez com a Grã-Bretanha. Em abril de 1775, soldados britânicos começaram a marchar de Boston em direção às cidades vizinhas de Concord e Lexington. Objetivo: destruir armas e pólvoras que os colonos haviam armazenado. Cientes de que os ingleses estavam a caminho, a milícia colonial reuniu-se para impedi-los. Aí já vai começar o confronto. A violência entre soldados e colonos fez com que aproximadamente 350 pessoas fossem mortas e feridas. Isso aí vai marcar de vez a relação entre Grã-Bretanha e colônia. Acabou. Aí, digamos assim, o fim da amizade. Começa a revolução. Claro que a gente vai entender, nem todas as colônias, nem todas as 13 colônias eram contrárias à Inglaterra. Estavam tristes, mas algumas vão se colocar, num primeiro momento, contrários ao processo de independência. Ó, em 1775, poucos colonos eram favoráveis à separação das colônias com a Grã-Bretanha. Detalhe, sempre vocês vão ver isso aqui, gente, ó, das colônias. O sistema colonial norte-americano é totalmente diferente do sistema colonial sul-americano. Lá, as colônias eram independentes. Cada colônia tinha sua lei, cada colônia tinha o seu governo, cada colônia se governava. Eles se reuniam às vezes para decidir coisas que fossem comum a todos, tá? Mas eram colônias separadas. Por isso que no final lá vai dar-se o nome de Estados Unidos da América. São os 13 estados independentes que se unem em um único, como se formasse agora um único país. Então, apesar de descontente com as políticas britânicas, a maioria ainda tinha esperança de alcançar um acordo de paz. Esse acordo não vai acontecer. Não vai acontecer. Os norte-americanos não conseguem mais se entender com os britânicos e vice-versa. Os britânicos não abrem mão das cobranças de impostos. Os norte-americanos não querem mais pagar esses impostos. E aí vai se juntar de novo no segundo Congresso Continental da Filadélfia. E aí vai aparecer um cara muito importante nesse processo, George Washington.
George Washington vai ser nomeado líder. Esse camarada é que vai puxar todo o processo de revolução contra a colônia britânica, contra a metrópole britânica, e é George Washington que vai ser, digamos assim, o responsável de organizar esse exército colonial e de lutar contra o exército metropolitano. E aí, conforme os norte-americanos vão tomando atitudes contrárias às imposições arbitrárias da Grã-Bretanha, outras colônias vão aderindo ao movimento. Até que, em 4 de julho de 1776, o Segundo Congresso Continental rompe oficialmente os laços com o governo britânico e adotou a Declaração de Independência. Detalhe, tá, gente? Em 4 de julho de 1776, vai ser assinado a independência norte-americana, texto escrito por Thomas Jefferson. Porém, depois desse ato é que vai ter realmente a guerra, porque os britânicos não aceitam esse documento e aí sim vai ter a batalha para que os norte-americanos conquistem através das armas a sua independência. Então, Thomas Jefferson vai criar esse texto da Declaração de Independência baseado em iluministas, baseado em John Locke. Então, o que ele escreve lá? Cremos como verdade evidente por si própria que todos os homens nasceram iguais, receberam do seu Criador alguns direitos inalienáveis, que entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, e que é para assegurar esses direitos que os governos foram instituídos. Então, ele pautado num texto do filósofo iluminista John Locke, ele vai decretar a independência norte-americana, o direito à liberdade, à vida, essa história de um ser submisso ao outro, não. Cria-se o governo e esse governo tem que dar subsídios, tem que criar leis para que o povo cresça. Aí aqui a foto, esse aqui é o George Washington e esse rapaz aqui é o Thomas Jefferson. Então, George Washington, Thomas Jefferson. Cara encarregado de liderar os exércitos e o cara encarregado de criar o texto da Declaração de Independência norte-americana. Inclusive, George Washington vai ser o primeiro presidente norte-americano. A Declaração de Independência estabelece também que o governo agisse sem o consentimento do povo. Não, desculpa. Se o governo agisse sem o consentimento do povo, as pessoas teriam o direito de removê-lo do poder, inaugurando um novo poder. Isso aqui é totalmente ao contrário do que acontecia na época, né? Na época das monarquias, o rei era absoluto, era o absolutismo. Eles já colocam o governo pautado na democracia. Então, como nós vivemos hoje, não é comum tirar governos, mas acontece. Quando um governo não agrada ao povo, o povo tem o direito de se unir e de tirá-lo do poder e votar e colocar outro. Então, é totalmente contrário, alheio às vontades absolutistas, essa declaração de independência. Mais um motivo para os britânicos não aceitarem de forma alguma. Ao assinar a declaração, os membros do Segundo Congresso proclamam que estas colônias unidas são, e com direito, estados livres e independentes. Olha só, são várias colônias, elas são livres e independentes. Então, nesse primeiro momento, cada colônia se julga independente e livre da Inglaterra. Depois, no final da guerra, que eles vão se unir. Então, a partir aí começa, então, o ataque dos exércitos britânicos e o exército continental, comandado por George Washington, vão enfrentá-los. Vai ter uma vantagem e uma desvantagem, né? Qual a desvantagem do exército colonial? As armas deles não eram tantas nem tão avançadas quanto as britânicas, ou seja, o exército britânico tinha mais armas.
Mas havia uma diferença. Os colonos estavam lutando em seu território. Então, era um território que não era conhecido pela maioria dos soldados britânicos. Então, muitas batalhas vão ser decididas nessa questão geográfica. O fato de eu conhecer o meu território facilita com que eu vença o exército melhor armado do que o meu. Algumas cenas retratam isso quando você assiste o filme O Patriota, onde eles fazem emboscadas nos pântanos e algumas plantações. Então, o fato de conhecer o território vai ser um ponto positivo para equilibrar o exército mais armado, mais poderoso britânico. Como o general não podia prever qual seria o tamanho do exército de mês a mês, os soldados frequentemente desistiam, se recusavam a lutar fora dos seus estados. Então, esse era um problema muito sério que enfrentava George Washington. Ele tinha a questão dos impostos, porque era difícil cobrar mais impostos, o povo já não tinha mais dinheiro para poder armar o exército, e muitos soldados desistiam. Tipo, eu sou da Carolina do Norte, se vier aqui eu luto aqui, mas sair daqui para ir lutar lá na Virgínia eu não vou. Então muitos homens não iam, e eles não podiam obrigar a pessoa a ir. Então esse era um problema que o general George Washington enfrentava nesses conflitos também. Contratempos tornavam-se cada vez mais sérios pelo fato de que apenas um terço dos colonos apoiava ativamente a luta. Tá? Então, ainda tinha essa questão, vários colonos ainda queriam um acordo com a colônia. Mas George Washington começa a vencer algumas batalhas, começa a ganhar confiança e mais pessoas começam a entrar na luta. É os chamados patriotas, lutando em seu próprio território, sendo assim o conhecimento da região ajudava nas batalhas que eu falei há pouco. E a motivação, né? Você está lutando para defender o que é seu, você está lutando para manter a sua família, você está lutando para que seu filho cresça num estado livre. Então, esses movimentos, essa questão, esse nacionalismo começa a ser pregado, esse sentimento de pertencimento, isso aqui é meu, não vamos deixar o outro tomar, começa a crescer dentro do colono norte-americano. Mais colonos começam a entrar nas milícias e o exército miliciano cresce, e aí cresce com força para cima dos britânicos. Eles vão receber ajuda. Soldados, principalmente da França, vão chegar em um certo momento para ajudá-los nos conflitos finais a vencerem a guerra. Mas essa questão do território, essa questão do lutar pela família, pelo lar, lutar pela liberdade, vai ser muito forte nos norte-americanos. Os britânicos também tinham obstáculos, óbvio, geograficamente distante da Grã-Bretanha. Muito caro ficar transportando de navio soldados de lá para cá. Não tinham mais os impostos norte-americanos. As terras norte-americanas eram muito grandes, os estados eram muito grandes, era difícil deles conseguirem controlar todos os grupos milicianos. Então, mesmo eles sendo numerosos e melhor treinados, eles eram frequentemente surpreendidos. O elemento surpresa era uma arma crucial na mão do exército continental, na mão dos patriotas. Eles não conhecem, eles não sabem para onde eles estão indo. E várias vezes eles acabam caindo em emboscadas. Durante 2 anos e meio após as batalhas em Lexington e Concord, a guerra continuou sem que nenhum dos lados obtivesse vantagem significativa. Primavera de 1776, a Grã-Bretanha toma Nova York. George Washington lidera suas tropas à vitória surpreendente no estado de Nova Jersey. Até que, no outono de 1777, os americanos obtiveram uma vitória decisiva em Saratoga, Nova York. A rendição dos soldados britânicos em Saratoga foi o ponto de virada da guerra, porque eles pegavam um ponto crucial de acesso a portos, travando a entrada dos soldados, fazendo com que o exército britânico ficasse limitado a um local menor, sem conseguirem se espalhar pelo território. Aí os soldados milicianos conseguiram surpreendê-los.
A vitória americana impressionou inimigos europeus. E aí, o início da guerra, o Benjamin Franklin, desde o início, estava na Europa pedindo ajuda, principalmente aos franceses, que os franceses britânicos têm uma rixa histórica. Em 1778, a França manda soldados para ajudar. Então, esse apoio francês vai ser decisivo também. A Espanha e a Holanda também contribuem para a causa norte-americana, fornecendo armas, dinheiro e tropas. Aí, com a ajuda desses outros países, os norte-americanos vencem os britânicos que se renderam em Yorktown, na Virgínia, em outubro de 1781, marcando efetivamente o fim da Revolução Norte-Americana. Então, assina-se a independência em 1776, mas eles só conquistam a independência mesmo em outubro de 1781. Tá? Então, o processo revolucionário, o processo de independência norte-americano tem início em 4 de julho de 1776. Mas a revolução, a guerra, só termina em outubro de 1781. As negociações feitas com os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Holanda e Espanha levaram quase 2 anos. Aí o Tratado de Paris, em 1783, encerra oficialmente a guerra. E aí a Grã-Bretanha vai reconhecer a independência reconhece a independência de suas colônias. Então nasce aí os Estados Unidos. Estados Unidos. Sempre por conta de serem 13 colônias independentes. Formação do governo. Então, eles vão adotar de início um governo descentralizado, tá? O que não vai funcionar muito bem. Então, os artigos da Confederação, uma liga de amizade entre os estados. Então, cada estado tinha sua constituição, ou seja, suas leis, cada estado tinha o seu governante, cada estado tinha os seus impostos. Mas isso vai fazer com que eles fiquem fracos, porque eles negociavam separadamente. Entendeu? Olha, os artigos aprovados por todos em 1781 estabeleceram um congresso no qual cada estado tinha um voto. O congresso deveria cuidar das relações exteriores, resolver disputas entre os estados e lidar com certos problemas de interesse comum. Porém, não era um governo central. Tá? Esse congresso, olha só, não tinha o direito de criar impostos ou arrecadar impostos, e nem o direito de impor decisões de um estado sobre o outro. Então, esse congresso, esse chefe de congresso só tinha o direito de fazer algumas negociações, de fazer alguns acordos entre estados. Então, teoricamente, surgiram 13 novos países. Então, eles não estavam ainda unidos em torno de uma única nação. Propositalmente mantiveram o governo da Confederação enfraquecido. As experiências com a Grã-Bretanha os ensinaram a não confiar no governo centralizado. Olha só. Só que isso vai trazer problemas. A Grã-Bretanha fecha portos do Caribe e Canadá para navios norte-americanos. Se recusa a abandonar os fortes que ainda mantinham no solo norte-americano. Então, o fato das 13 colônias terem adquirido a independência, mas não se unirem em um único governo, faz com que os britânicos ainda imponham algumas restrições a eles. E olha só, piratas no norte da África interferiram na navegação norte-americana, capturando marinheiros. Muitos desses piratas, tá, gente, nesse período, eles eram o que nós chamamos de corsários. O que é o corsário? É o pirata contratado por um país para roubarem e trazer para ele. Tipo, se você navega com a bandeira britânica lá e tal, ninguém vai te incomodar, ninguém vai saber que você é pirata. Você faz os fretes aí para gente, o que você saquear pelo meio do caminho, você traz aqui e os navios britânicos de guerra não te incomodariam. E aí muitos piratas vão fazer esses acordos com a coroa britânica. O governo da federação era fraco e não possuía dinheiro. Olha só, então como fazer? Teriam que se unir em um governo único. O problema mais grave que o governo enfrenta foi a falta de autoridade.
Não tinha, o governo da Confederação não tinha poderes, não havia a divisão, não havia um legislativo, um executivo, um judiciário, não havia uma lei comum para os 13. E à medida que vão tendo mais problemas, eles começam a perceber que esses artigos da Confederação não funcionavam. E aí eles vão criar uma Constituição. E aí eles vão se unir num governo centralizado. Tá? Eles começam a debater e vão ter aí, eu não sei quantas emendas tem hoje, são 14, se passa disso. A Constituição norte-americana, ela é diferente da nossa Constituição. Ela é mais enxuta. Lá, cada estado tem a sua Constituição, tem a sua lei estabelecida dentro do seu território. Nós também temos isso. Só que eles têm uma Constituição nacional muito pequena, tá? Então ali está o que é comum para todos. É diferente do nosso. O nosso vira uma confusão. A nossa Constituição é imensa. Aí os estados têm um monte de lei, os municípios têm as próprias leis. Às vezes uma lei do município contraria do estado, que contraria da Constituição. Aí quem vale é da Constituição. Aí vira uma confusão. A gente não sabe a que seguir. O norte-americano não. Eles têm leis mais enxutas e assim eles conseguem contrabalancear essa questão do poder federal e o poder estadual. Aí os representantes concordam que, ao invés de revisar os artigos da Confederação, eles deveriam escrever um novo plano de governo. E aí vai surgir a Constituição, 1787. Essa Constituição norte-americana é uma coisa muito interessante a história. Os norte-americanos, eles utilizam dos ideais franceses do iluminismo para lutar pelos seus direitos de independência. Depois, após a Revolução Burguesa Francesa, os franceses vão usar a base da Constituição Democrática Norte-Americana para construir a sua Constituição pós-revolução. Então é sempre pega o que é bom do outro, aí o outro olha que isso aqui é bom, eu vou copiar para cá, e assim os estados foram tecendo as suas constituições. A Constituição norte-americana adotou os princípios de Montesquieu, a separação dos três poderes. E aí começa o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, presidente, a Câmara dos Deputados e Senado e a Suprema Corte, os juízes. Cada um responsável pelo seu setor, um não sobrepondo ao outro. Então, para impedir que qualquer repartição obtivesse um poder excessivo, a Constituição estabeleceu um sistema de controle de poder. Cada repartição do governo exerceria controle sobre uma outra. Por exemplo, o executivo poderia se recusar a aprovar leis criadas pelo legislativo, e o legislativo poderia rejeitar acordos feitos pelo executivo, no intuito assim de não impor leis abusivas dentro do Estado, para se ter um controle. Como nós temos aqui, a Câmara dos Deputados vota uma lei, ela vai para o Senado. Aí o Senado vê algumas coisas lá que não estão legal, não aprova, faz umas mudanças, volta para a Câmara. A Câmara faz os ajustes, aprova essa lei, vai de novo para o Senado. Aí o Senado olha, agora está bacana. Aí vai para o presidente. Se o presidente achar que está tudo legal, o executivo achar que está tudo legal, assina. Se o executivo achar que não está legal, ele não, isso não está bom, volta de novo. Então, um tem o direito de recusar a aprovação da lei se não tiver tudo de acordo. Então, os dois poderes têm que estar em consenso para que uma lei seja aprovada. Declaração dos Direitos Norte-Americanos, o Bill of Rights. Então, em 1789, o novo Congresso se reuniu em Nova York, primeira capital dos Estados Unidos. Primeira capital, Nova York, primeiro presidente, George Washington. Um dos primeiros atos foi desenvolver as 10 emendas. Hoje eu não sei, acho que tem mais. Para a Constituição reconhecida como a Declaração dos Direitos. Garante aos norte-americanos liberdade de religião, de expressão, direitos básicos como o direito de ser julgado por um júri. Tá? Então, essas emendas, elas existem até hoje, alguns ajustes, algumas mais,
e elas são o que rege a nação. E cada estado tem a sua Constituição. Por isso que lá é assim: tem estado que tem direito ao porte de arma, tem estado que tem direito ao porte e à posse, que nem o Texas, o cara pode andar com uma arma na cintura de boa, lá é permitido. Aí tem estado que você não tem nem a posse nem o porte. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte. Então, cada estado é independente para criar as suas leis. Mas todos são obrigados a seguir as emendas da Constituição Federal. Com a Constituição e a Declaração dos Direitos, os norte-americanos criaram um governo que refletia os ideais iluministas de liberdade individual. Seu sucesso inspirou e continua a inspirar pessoas ao redor do mundo a trabalhar e até mesmo lutar pela liberdade em outros países do mundo. Então, esse sucesso da luta norte-americana vai fazer com que vários países coloniais da época comecem a criar revoltas, todas elas pautadas no iluminismo. E as constituições a seguir, que vão ser criadas, também vão ser pautadas nesses ideais iluministas, tendo como base a Constituição norte-americana. Tá certo? Então, galera, é isso. Encerra aqui a nossa aulinha sobre o processo de independência das 13 colônias e até a próxima.